Fala galera e sejam muito bem-vindos à nossa 11ª aula do curso gratuito para escrivão da PCDF 2020, provas em 15 de março. Eu sou o professor Douglas Vargas e hoje a gente vai finalizar o assunto Lei Penal no Espaço. Vamos terminar de tratar de territorialidade e extraterritorialidade. Eu sei o que você está pensando, a aula demorou muito, professor, demorou mesmo, eu tive um monte de problemas técnicos e depois problemas pessoais e não consegui trazer a aula, mas finalmente ela está aqui e eu vou compensar vocês trazendo um conteúdo de qualidade, beleza? Então, hoje, indo direto ao assunto, nós precisamos arrematar uma questão que eu deixei na aula passada. Eu apresentei umas declarações do presidente da República e um caso em que foi praticado tráfico no interior de uma aeronave pública brasileira que se encontrava no aeroporto da Catalunha. E perguntei, será que a gente pode aplicar a lei penal brasileira do jeito que o presidente falou? Será que está tudo certo dessa forma? Então a gente vai aprender isso hoje. Recapitulando. Aula passada nós descobrimos que o lugar do crime é regido pela teoria da ubiquidade, nós descobrimos que o lugar do crime inclusive pode ser determinado em múltiplos locais, eu posso ter o local da ação ou da omissão, o local onde ocorreu ou deveria ter ocorrido o resultado, etc, etc. Então, nós já sabemos determinar o local do crime e agora eu preciso aprender a definir quais são os casos em que eu estou no território brasileiro. Porque uma vez que eu sei que eu posso aplicar a lei penal brasileira, em regra, ao crime praticado em território nacional, eu agora preciso aprender o que é território nacional. Para isso, eu vou me recorrer à leitura de uns trechinhos de um dos meus livros, das minhas doutrinas favoritas, escrita pelo Rogério Sanches, e vou puxar aqui um conceito muito bom, muito bem resumido pelo autor. Ele diz o seguinte: entende-se por território nacional a soma do espaço físico ou geográfico com o espaço jurídico, espaço físico por ficção, por equiparação, por extensão ou território flutuante. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a definição de território nacional e ela está dividida em duas espécies, sendo o espaço físico e o espaço jurídico. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a divisão do território nacional em espaço físico e espaço jurídico. É o espaço jurídico que confunde a cabeça de vocês, então eu vou começar pelo mais simples, que é o espaço físico. Se você chamar o seu sobrinho, seu priminho pequenininho, entregar para ele aqueles globos que tem em biblioteca de gente chique, etc, aqueles globuzão assim, o pessoal usa de luminária também, e falar para ele, me mostra onde está o Brasil, ele vai rodar e vai apertar em cima e falar assim, aqui é o Brasil. Esse pessoal que a criança aponta lá no globo é o espaço físico ou geográfico, é o mais fácil. A gente lembra dele quando a gente vai viajar, vocês aí vão tomar posse no concurso, fazer viagem internacional, aí vai ligar para a mãe, para o amigo, para o pai, para a pessoa querida e vai falar, cheguei no Brasil. Esse cheguei no Brasil que a gente fala, na verdade a gente está chegando no espaço físico brasileiro, que é o nosso território fronteiriço, as nossas águas interiores, o nosso mar territorial, as famosas 12 milhas, e o espaço aéreo correspondente, o espaço aéreo que fica sobre tudo isso que eu acabei de falar. Então esse é o nosso espaço físico, é o espaço geográfico, e ele integra parte do conceito de território nacional. Então o território nacional está dividido, como a gente acabou de ler, espaço físico e também espaço jurídico, que eu também chamo de espaço físico por equiparação, por extensão, e eu tenho que somar essas duas possibilidades para saber o que é território brasileiro. Então aqui é que confunde muito a cabeça de vocês, porque tem uma parte do Brasil, entre aspas, que juridicamente é capaz de sair desse território físico que a gente acabou de falar e continuar sendo Brasil, onde quer que se encontre. E aí, mais uma vez, eu vou fazer a leitura de um trechinho do livro que vai esclarecer isso pra gente. Consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Então aqui eu tenho o primeiro exemplo de espaço territorial brasileiro, de aplicação do princípio da territorialidade em um objeto, uma embarcação ou uma aeronave, que saiu do Brasil, mas que em tese continua sendo Brasil, de forma jurídica, por extensão. Então a aeronave da FAB, a aeronave do presidente, uma embarcação da Marinha, a embarcação está lá ancorada no porto da Argentina, a aeronave pública brasileira ou a serviço do governo está lá no aeroporto da Catalunha, lá na Espanha. Continua sendo Brasil para efeitos de aplicação da lei penal. Continua aplicando a lei penal brasileira lá por força da territorialidade. É como se de brincadeirinha fosse um pedacinho do Brasil que está ali em cima daquele território do outro país. Então isso responde à nossa pergunta da primeira aula. O presidente acertou ao falar que pode aplicar a lei penal brasileira naquele caso? Com certeza. A aeronave pública, por efeito do parágrafo 1º do artigo 5º do Código
Penal é território brasileiro por extensão. E se o crime ocorre em território brasileiro, eu posso aplicar a lei penal brasileira, salvo casos de tratados e convenções internacionais. Tranquilo? Só que essas não são as únicas hipóteses. Eu ainda tenho que ler o seguinte, e eu volto para o nosso livro. Consideram-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras matriculadas no Brasil, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, em alto mar ou em espaço aéreo correspondente. Então, na segunda hipótese que eu tenho é uma aeronave privada, uma embarcação privada, mas que está em alto mar ou em espaço aéreo correspondente. Então, o examinador falou para você que um argentino matou um colombiano numa aeronave brasileira da Gol que estava sobrevoando o alto mar. Você sabe que aquela aeronave, pelo chamado princípio da bandeira, vai ser Brasil e eu posso aplicar a lei penal brasileira. O examinador gosta muito desse tipo de situação para te induzir, falar que aquela aeronave estava sobrevoando alto mar e que como o autor era estrangeiro, como a vítima era estrangeira, eu não posso aplicar a lei penal brasileira. Pessoal, eu parto da aeronave. A aeronave, ainda que privada em alto mar, se ela for matriculada no Brasil, se ela for aeronave privada brasileira, estará ao alcance da lei penal brasileira por força do parágrafo 1º. Continuando. É também aplicável a lei penal brasileira aos crimes cometidos a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Aqui eu tenho mais uma hipótese de territorialidade, só que agora é curioso. Eu estou no Brasil, eu estou no nosso território normal, que você já conhece, eu estou no aeroporto brasileiro, eu estou num porto brasileiro, e lá está atracada ou em pouso uma aeronave ou uma embarcação estrangeira. Só que essa embarcação não está a serviço do próprio país. Então, se um avião da American Airlines pousou no aeroporto de Guarulhos, é uma aeronave privada que está no território brasileiro. Eu aplico a lei penal brasileira a essa aeronave, da mesma forma que se tiver um navio ancorado num porto brasileiro, eu posso aplicar a lei penal brasileira, a não ser que esse navio esteja a serviço do próprio país, seja uma embarcação pública, no caso do aeroporto, uma aeronave pública. Se for aeronave ou embarcação privada, está aqui no território brasileiro, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Tranquilo? Então, recapitulando, nós falamos de territorialidade. O que é território brasileiro? É aquele que eu aponto lá no globo, então é o meu território soberano, ali fronteiriço, o que eu tenho de terra brasileira mesmo, as nossas águas interiores, o nosso mar territorial e o espaço aéreo correspondente. Ocorreu o crime aqui, salvo questão de tratado internacional, eu posso aplicar a lei penal brasileira. Da mesma forma que ocorre no Brasil, eu posso aplicar a lei penal brasileira a um crime ocorrido numa embarcação ou aeronave públicas, que estão em qualquer lugar do planeta, seja alto mar, seja território de outro país. Eu também posso aplicar a lei penal brasileira por força da territorialidade quando eu tenho um crime praticado em alto mar ou espaço aéreo correspondente, em aeronave ou embarcação privadas matriculadas no Brasil. E por fim, eu ainda tenho a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira em embarcação ou aeronave privada estrangeira que esteja ancorada em porto brasileiro ou que esteja em um aeroporto brasileiro. Tranquilo? Isso tudo que eu falei, pessoal, é territorialidade. O que vocês erram? O examinador pega uma hipótese dessa, que é uma aeronave brasileira, que é uma embarcação brasileira, seja privada ou pública, numa situação onde eu aplico o princípio da territorialidade e ele fala que é extraterritorialidade. Pessoal, extraterritorialidade é para crime praticado fora do Brasil. Eu não estou no território brasileiro, nem no território brasileiro material comum, no território brasileiro no espaço físico propriamente dito, nem no território brasileiro por extensão, nem no território brasileiro jurídico. Eu estou realmente fora do Brasil. Nenhuma das hipóteses do artigo 5º, parágrafo 1º, parágrafo 2º estão ali na minha situação hipotética, estão ali na minha prova. E aí eu vou ter ainda assim a análise de algumas situações em que o Brasil vai querer punir aquele crime. E é isso que a gente vai aprender agora. A melhor maneira de você pensar em territorialidade e extraterritorialidade é a seguinte. Se eu falo de territorialidade, é a famosa soberania. Aqui mando eu. Está dentro do meu país, ainda que seja dentro da minha aeronave pública, onde quer que se encontre, mas está dentro do meu território e eu vou aplicar a minha lei. Isso é questão de soberania afastada somente por tratados internacionais. Quando eu falo de extraterritorialidade, a conversa é diferente. Quando eu falo de extraterritorialidade, o governo diz o seguinte, olha, ocorreu um crime fora do meu território soberano, mas eu vou punir da mesma forma porque isso é importante para mim. De alguma forma, essa situação atrai a minha vontade de exercer a jurisdição. E aí eu tenho duas hipóteses, a extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada.
A incondicionada é a primeira que nós vamos avaliar. É aquela em que é tão importante para mim poder exercer a persecução penal que eu digo, eu não quero saber de condição nenhuma. Se acontecer da forma que eu estou falando, eu vou exercer a minha jurisdição. Por isso o nome incondicionada, não tem condição. Ocorreu aquela hipótese, eu aplico a minha jurisdição. Eu alcanço aquilo com a lei penal brasileira. Vamos ler mais uma vez quais são essas hipóteses previstas no Código Penal, lá no artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou liberdade do Presidente da República, contra o patrimônio ou fé pública da União, do DF, do Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço e de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Gente, no inciso 1º eu tenho questões de extraterritorialidade incondicionada. Então, se alguém praticar um crime contra a vida do Presidente da República, onde quer que ele se encontre, eu aplico a lei penal brasileira. Eu não coloco mais nenhuma condição. É isso que está previsto no artigo 7º, inciso 1º, a linha A do Código Penal. Então, o que eu estou dizendo? O Presidente da República é uma figura tão importante para nós que nós vamos exercer a persecução penal onde quer que atentem contra a vida dele. Então, se ele estava lá na China, se ele estava lá na Argentina, se ele estava lá na Espanha e alguém, qualquer pessoa, cidadão de qualquer país que seja, atente contra a vida dele, não interessa a situação, nós vamos exercer a persecução penal. É caso de extraterritorialidade incondicionada. Professor, preciso memorizar essas 4 hipóteses que o senhor falou, que estão previstas lá no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal? Precisa. Despenque e prove, você precisa saber. Qual a dica que confunde muitos alunos? A linha C confunde todo mundo, e eu vou ler ela novamente. Crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. Tem uma questão que fala que atentaram contra a vida do ministro do STF, presidente do STF, e todo mundo me manda dúvida falando, professor, mas não é um crime contra a administração pública por quem está a seu serviço? Pessoal, olha como está escrita a previsão que a gente está falando. É um crime praticado contra a administração pública. Isso é um título do Código Penal. Crimes contra a administração pública. Por quem está a seu serviço. Quem é que pratica o crime? Quem está a seu serviço. O autor está a serviço. Então, ainda que o presidente do STF lá na questão estivesse a serviço do Brasil, ele é a vítima, não o autor. E segundo, o crime contra a vida dele não é um crime contra a administração pública, é um crime contra a pessoa. Então não se aplica nessa situação. A linha C é para que o governo possa atingir aquele cidadão que ele é servidor público, ele está a serviço da administração pública, aonde quer que ele se encontre, ainda que ele esteja fora do Brasil, se ele atentar e praticar um crime contra a administração pública, eu posso exercer a jurisdição sobre ele. É isso que a linha C do artigo 7º, inciso 1º do CP prevê. E a gente não pode se confundir nem cair nessas pegadinhas. Tranquilo? Agora eu tô deixando a parte difícil pro final, tá? Até aqui a gente tá só avaliando as hipóteses. Recapitulando, eu tenho a questão da territorialidade, que a gente sabe que ela é mitigada ou temperada. Eu não aplico a territorialidade em todos os casos, porque eu tenho hipótese de tratado e convenção internacional que afastam a aplicação da territorialidade, a chamada intraterritorialidade. Eu já sei que eu tenho que verificar se eu estou no Brasil por força da teoria da ubiquidade, eu tenho que saber onde é o lugar do crime. Para a aplicação da territorialidade, eu preciso verificar se eu estou em território brasileiro. Você já aprendeu que o território brasileiro se divide em espaço físico e espaço jurídico e já aprendeu todas essas hipóteses. Também já sabe que em alguns casos o crime é tão grave, tão importante para nós, que onde quer que ele ocorra, eu vou exercer a minha jurisdição. O exemplo que eu dei é o mais fácil, que é o atentado contra a vida do presidente da República. Onde quer que aconteça, nós vamos exercer a persecução penal. Agora falta falar de extraterritorialidade condicionada. Agora eu quero que você memorize da seguinte forma. A extraterritorialidade condicionada é aquela em que o Brasil fala assim, eu quero punir, mas nem tanto. Se tiver todas essas condições aqui presentes, eu vou punir. Se não, eu não vou mexer com isso. Então é algo que justifica eu querer exercer a minha jurisdição, mas não é algo tão sagrado assim para mim, ao ponto de eu falar, poxa, eu quero muito exercer a jurisdição nesse caso. Então, a extraterritorialidade condicionada, eu vou analisar as hipóteses e depois de analisar as hipóteses, eu tenho que ver quais são as condições em que isso ocorre. E isso, pessoal, a gente vai ver no próximo vídeo. Eu não quero deixar esse vídeo extenso demais, até porque eu quero editar ele correndo para disponibilizar para vocês, que eu demorei demais para resolver o problema. Eu gravei, tive problema com a gravação, tive que gravar de novo, deu uma cagada danada. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Recapitulando a aula de hoje, nós relembramos a teoria da ubiquidade, nós relembramos o lugar do crime e aprendemos a aplicar o princípio da territorialidade. O artigo 5º hoje você é expert nele, você sabe das previsões do caput, do parágrafo 1º,
parágrafo 2º. Você já sabe o que é território brasileiro, você sabe o que é espaço físico e o que é espaço brasileiro jurídico ou por equiparação. Você já sabe o que aconteceu no caso lá do tráfico de drogas praticado dentro de aeronave pública brasileira e cujo flagrante foi realizado lá na Espanha, no aeroporto da Catalunha. Também já sabe que em alguns casos eu vou aplicar a lei penal brasileira, ainda que o crime ocorra fora do país. Nos casos de extraterritorialidade incondicionada, onde basta ocorrer a hipótese, eu aplico a lei penal brasileira, não há condição nenhuma. Na aula que vem, nós vamos estudar a extraterritorialidade condicionada, quais são as suas condições, e vamos arrematar o chamado artigo 8º do Código Penal, que trata daquela questão lá da subtração da pena, se a pena for idêntica, se a pena for diversa, e como que eu aplico aquele artigo 8º diante de todas as hipóteses que nós estudamos na aula de hoje. A aula que vem é a aula mais importante sobre lei penal do espaço, é a última aula sobre o tema, nós vamos arrematar o tema, talvez até resolver alguns exercícios, vou ver se dá tempo, e ela é fundamental porque a maioria das dúvidas dos alunos sai da aplicação do artigo 8º. Quando é que eu posso aplicar o artigo 8º? Será que o artigo 8º não é inconstitucional? Será que não é bis in idem o cara responder por um crime fora do país e dentro do país? Quando é que isso pode acontecer e quando é que isso não pode acontecer? A gente vai verificar isso na aula que vem. Um abraço a todos, desculpa pela demora por ter publicado esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo vocês no próximo vídeo. Volto mais uma vez a pedir, solta o HC nesse like, ajuda a nossa página a crescer. Um abraço.